Boa noite, gente. Boa noite. É sempre um prazer enorme poder vir aqui conversar um pouco com vocês, trocar um pouco da nossa experiência com os óleos essenciais. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Silva, sou aromaterapeuta, amo os óleos essenciais, especialmente o que eles podem nos proporcionar na nossa parte emocional. É claro que eles têm um poder incrível na nossa parte física, mas eu sempre falo isso, né? Como os óleos são incrivelmente potenciais, são potentes para abranger toda a nossa estrutura, né? Ela faz a parte física, faz a parte mental e faz essa parte emocional, porque eu acredito muito que nós somos, o nosso corpo é um reflexo das nossas emoções e quando a gente pensa nisso, quando a gente trata desse assunto dessa maneira, a gente pode entender melhor o que esses óleos podem nos proporcionar. E tá aí, né? Já tá envasado, já tá aqui, perfeito, pronto para o uso. Então, por que não aprender um pouco mais, saber como a gente pode usar isso, de quais são as maneiras? É claro que a gente não tem tempo de falar tudo que os óleos podem fazer, até porque eles seriam uma coisa muito longa, mas o fato é que não é nada complicado. Usar os óleos essenciais é muito simples. Eu sempre falo isso. Precisa ser simples para que a gente possa inserir na nossa rotina do nosso dia a dia, porque se for algo muito complicado, algo muito difícil, algo muito elaborado, você fala, puxa, eu não dou conta de fazer isso, então é melhor deixa isso para lá, eu vou fazer do jeito que eu já estou habituada e acostumada a fazer mesmo. Então, vamos aprender de forma simples, de forma muito que você possa falar para qualquer pessoa de uma forma inteligível, para que as pessoas possam falar assim, bom, isso eu consigo fazer, então bora lá. Bora falar um pouquinho sobre como os óleos podem nos ajudar. A do Terra é incrível nisso, né? Ela sempre faz esse casamento perfeito dos óleos essenciais, no sentido de eles sempre colocam o óleo do mês e o óleo com desconto sempre tem uma relação íntima. Então a gente vai ver um pouco disso um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá. O lemongrass. Bem, eu não estou com o meu lemongrass aqui por uma razão muito simples. Eu voltei do Rio esse fim de semana e eu deixei com o meu filho. Porque ele não estava conseguindo acabar com os pernilongos do apartamento dele e o lemongrass foi a única saída eficiente, então por isso que eu estou sem o meu aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que os óleos podem nos proporcionar. Bem, os cítricos, de uma maneira geral, eles têm essa característica, né, comum, ou seja, eles usam muito a questão de elevar a autoestima, de melhorar o nosso humor. Isso é uma característica dos cítricos. E é claro que cada um tem a sua particularidade, e o lemongrass não é diferente. Eles também têm em comum a grande influência solar. Então, os óleos cítricos, eles têm essa capacidade do sol, né? Não importa se você está triste, se você está frustrado, não importa o que aconteça. Amanhã o sol vai nascer de novo. Então, esse sentido de renovação, sabe? Esse óleo traz isso pra gente. Ele vai nascer de novo amanhã o sol, então essa característica principal desse óleo é trazer esse sentimento de renovação, de você se sentir mais entusiasmado, de você se sentir pronto para liberar coisas que estão presas aí no seu passado e que não te pertencem mais. Então, assim, ó, energeticamente falando, como eu disse, o nosso corpo ele é um reflexo das nossas emoções. Então, o que o lemongrass faz? Capim-limão, né? Como ele é mais conhecido. Ele é um limpador energético. Então, energeticamente falando, ele limpa as nossas energias. Então, aquelas energias estagnadas, aquela pessoa que acumula lixo emocional, às vezes a pessoa tem o costume de, eu vou guardar isso daqui porque eu vou precisar, e vai acumulando, e assim a gente faz com as nossas emoções também. Assim a gente vai guardando coisas que a gente podia, e essa mala que a gente não precisava carregar, né? E essa mala vai ficando cada vez mais pesada, essa mala vai ficando esse fardo vai pesando cada vez mais na nossa vida. E o que acontece qual é o reflexo disso na nossa vida, né? É você se sentir prostrado, né? Você fica paralisado. Ele é realmente conhecido assim como o óleo do entusiasmo. Ele traz para nós esse entusiasmo lá do sol, né? Dessa vitalidade. Ele promove essa lucidez mental, que também é uma característica dos cítricos, né? É como se ele trouxesse para nós essa capacidade de ver a vida com mais otimismo. Na parte física, eu quero separar um pouco o que ele faz na parte física e na parte emocional, como a gente pode usar. Então, eu vou falar um pouco sobre a parte física. Como ele é um anti-inflamatório potente, o que ele faz? Ele ajuda na eliminação, né, de líquidos, de retenção de líquido que a gente tem, ele melhora muito o nosso sistema linfático. Automaticamente, ele ajuda na queima de gordura, porque ele é um astringente poderoso.
E como anti-inflamatório, ele vai reduzir todo esse processo inflamatório que é a celulite, né? Então, em 2017 foi feito um estudo que demonstrou realmente isso, o quanto ele é potente nessa função adstringente de limpar o nosso sistema linfático e evitar que as celulites acumulem. Então, se você vai fazer uma drenagem, se você vai fazer uma massagem, ele é um óleo muito legal para você auxiliar aí, né, nessa massagem, nessa drenagem. Por exemplo, se você for usar ele também é legal para estrias. Se você for usar ele para estrias, seria legal você usar, por exemplo, ele com uma lavanda, que ajuda na estimulação do colágeno. É um óleo também que você pode usar nessa parte estética. Ele é muito, muito eficiente também para a parte de câimbras e espasmos. Esses espasmos involuntários, às vezes você está dormindo e você sente uma cãibra horrível. Ele é muito bom, por quê? Porque além dele ter esse efeito antiespasmódico, ele também é um vasodilatador. Então, ele auxilia aí na liberação, né? Ele ativa o fluxo do oxigênio, ele melhora muito a circulação. Ele, junto com o ciprés, é incrível para você poder fazer lá, bombear aquela parte ali do tornozelo, para mandar o sangue de volta para o coração. Então, se a pessoa tem problemas de circulação, ele é muito, muito legal. Eu já usei algumas vezes, porque aqui onde eu moro é muito quente, às vezes fico muito tempo sentada, e apesar de tomar bastante líquido, já aconteceu de eu ficar com as pernas inchadas, e ele é muito eficiente para isso. Então, passa ali naquela parte redondinha ali do ossinho do tornozelo, faz uma massagem ali junto com o ciprés. Se não tiver o ciprés, não tem problema, use ele sozinho, que ele já é muito, muito eficiente. Então, se você está com dores articulares, fadiga muscular, né, que tem a ver com espasmos involuntários, ele é bem legal também. Alguns estudos já demonstraram, né, que ele é muito eficiente para redução de colesterol. Ele é muito eficiente também para redução de câncer de colo. Ele reduz o tamanho do tumor. Foi feito estudos em 2001, 2002, 2007 e 2018. No laboratório foi demonstrada a capacidade dele reduzir o tamanho de tumores de colo. Então, é um óleo muito bacana para você usar, né, fazer períodos de uso, dar um descanso, período de uso de novo, para você manter sempre as suas células renovadas. Uma outra coisa que ele é muito bacana é para a cistite, porque ele é um poderoso antibacteriano, ele tem essa função antibacteriana. Então, pessoas que têm recorrência com infecção de urina, cistite, né, ele vai ajudar bastante nessa parte aí também. Uma outra coisa que ele é muito, muito eficiente, já tive casos de pessoas que usaram e tiveram resultado nos exames muito satisfatórios. Tireoide. O que os óleos têm de diferente de um remédio? Quando você toma um remédio, ele se propõe aquilo, ele não faz nada além daquilo. Então, se você está com uma dor, ele vai tirar aquela dor, não vai mudar o motivo pelo qual você teve aquela dor. Apenas ele vai cortar a sua dor. Mas os óleos essenciais, eles fazem algo que é maravilhoso. Eles promovem a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio. Então, se você está com a tireoide desregulada para cima ou para baixo, qual que é a função do óleo essencial? É procurar o equilíbrio. Então, isso que é incrível nos óleos. Você pode tomar tanto se você tem hipo ou hipertireoidismo. É isso que é fantástico, é isso que me fascina nos óleos. Você perceber que você tem um recurso totalmente natural para equilibrar o seu corpo. O seu corpo vai ter a capacidade de se regenerar, sim, porque o nosso corpo tem essa capacidade de autorregeneração. Ele só não tá mais lembrado de como se faz isso. Porque, infelizmente, o hábito do remédio, né, o uso, às vezes, indiscriminado do remédio, faz com que a gente fique nesse círculo vicioso. Mas a gente precisa reverter isso para um círculo virtuoso. E os óleos dão esse suporte maravilhoso para a gente, então, bora usar, né? Uma outra coisa que é legal dele, o lemon, ele também tem essa função, né, de ajudar na pressão arterial, mas o lemongrass também pode nos ajudar nisso. Então, na falta do lemon, vamos usar o lemongrass aí para poder equilibrar a pressão alta. A minha mãe teve já muitos problemas de picos de pressão e ela usa quando, eventualmente, ela percebe que a pressão está subindo demais, ela toma um lemon, porque os remédios, às vezes, eles têm isso também, né? Se você não tiver na dose certa, você pode tomar um remédio para pressão e daqui a pouco você é hipertenso, daqui a pouco você fica com a pressão super baixa, né? Porque ele baixa demais. E o óleo já não vai te fazer isso. Ele vai equilibrar, ele vai promover o equilíbrio realmente do que você precisa. Uma outra coisa que é bem legal dele é transpiração excessiva. Então, tem pessoas que suam demais nas mãos, nos pés, axila. Então, ele é um óleo bem legal para você passar. Sempre, o lemongrass, ou seja, os cítricos de uma maneira geral, eu sempre falo para a pessoa usar na sola dos pés, ou se ela não se expor ao sol. Mas isso a gente vai falar lá na frente com os cuidados que a gente precisa ter.
a gente pode usar sempre ele na sola dos pés, pelo fato de, às vezes, você não sabe se vai pegar um sol ou não, então é legal você usar ele na sola dos pés. Ele também ajuda na oleosidade da pele, então, às vezes, a pessoa tem aquela pele acneica, muita oleosidade, então ele é muito legal porque ele tem essa característica adstringente, então ele vai te ajudar aí a equilibrar. E tem uma outra coisa também, cai de novo na questão da homeostase. Se você usa um sabonete que tira muita oleosidade da sua pele, a sua própria pele vai entender que a sua pele está seca e ela vai produzir ainda mais oleosidade. Então, você vai estar sempre nessa tentativa de melhorar essa pele oleosa. E o óleo essencial, mais uma vez, com toda a sua inteligência, ele vai promover o quê? O equilíbrio. Ele não vai tirar demais a oleosidade, a ponto de que o próprio organismo precise ficar fazendo de novo, achando que está com a pele seca. Então, mais uma dica aí para como usar o óleo essencial de capim-limão na pele. Uma outra coisa que é muito, muito bacana é essa parte mental dele. Gente, eu sei que está cada vez mais difícil, assim, de você se manter positivo diante de tantas coisas que vem acontecendo, né? Mas eu sempre falo, você não tem como evitar que o pensamento negativo chegue, mas você pode evitar que ele pegue a cadeira, sente e fique lá, produzindo cada vez mais sentimentos e pensamentos negativos. Eu sempre falo que eu aprendi isso com uma das pessoas, os mentores que eu sigo em relação a essa parte aí de desenvolvimento mental e espiritual, é que todo sentimento ele tem fome dele mesmo. Então, se você está muito negativo, quanto mais negativo você está, mais negativo você fica. É aquela história de colocar a lupa e tudo que você bota atenção, bota o seu foco, aquilo se expande. Então, tirar os pensamentos negativos da nossa cabeça é algo fundamental, é de fundamental importância para que a gente consiga ter o nosso equilíbrio emocional. Então, por exemplo, é uma cadeia de sentimentos, né? São sentimentos derivados. Então, se você está com pensamento negativo, você acaba gerando uma autocrítica, aí começa a surgir dúvidas, será que eu posso, será que eu não posso? E a consequência desses pensamentos negativos acaba sendo o medo. O medo é o principal bloqueador, é o principal inimigo que a gente tem, porque ele nos paralisa. O medo, ele paralisa a gente de uma forma que faz com que você tenha medo de um julgamento, você tem medo de que as pessoas se decepcionem com a sua atitude, com a sua postura, você tem medo de perder a atenção das pessoas. Então, a gente pode viver o nosso potencial, a gente pode viver as coisas que a gente acredita, desde que você não tenha esse medo. E esse medo, ele tira o impulso, ele tira a vontade de você prosseguir. Então, é como se você tivesse câimbras mentais. Cláudia, tá doida? O que é câimbra mental? A gente não tem câimbra física? O que é a câimbra física? É o enrijecimento de um músculo, né? Você fica tão tenso, você está tão tenso que aquele nervo fica enrijecido e aí você tem aquela dor. O que é uma câimbra mental? É justamente isso. É você tem tantos pensamentos, você fica tão tenso, com a cabeça com tantos pensamentos ao mesmo tempo, que você começa a ter câimbras musculares. E aí o que o óleo faz na parte física, ele também faz na parte emocional. Então, se você costuma ter, a pessoa que costuma ter muitas câimbras, que costuma ter muitos espasmos, pode ser pessoas que têm muito medo de julgamento, têm medo de perder tem medo de perder a admiração do outro, tem medo de ser julgado. E todo mundo, assim, eu sei que todo mundo é muita gente, mas as pessoas costumam ter, em níveis maiores ou menores, o medo de julgamento, o medo de perder. Então, esse óleo ele é fundamental para que você faça uso dele com alguma frequência e para ir eliminando, sabe? Para ir limpando a sua cabeça dessas coisas que te paralisam. Então, a minha sugestão é, deixe que esse óleo faça isso por você. Permita que ele traga essa clareza de pensamento, permita que você descongestione os seus pensamentos, a fim de que você possa ter o seu potencial desenvolvido e você realmente viver a vida que vale a pena ser vivida. A parte emocional dele, eu gosto muito também, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto dos óleos nessa parte emocional. Por quê? Porque emocionalmente falando, todo esse lixo, toda essa carga energética, ela é muito tóxica para o nosso campo, para a nossa vibração. Então, liberar coisas do passado, evitar acúmulos, seja de que espécie for. Porque às vezes a pessoa acumula roupa, a pessoa utensílios de uma casa, papéis, lixos emocionais, coisas do passado. Qualquer espécie de acúmulo é nociva para a nossa saúde física, mental e emocional. Então, o ideal é que a gente faça uso aí desse óleo para que a gente elimine
ainda que seja de forma gradativa, que a gente vai eliminando essas coisas que nos pesam, né? Que traz essa carga maior do que a gente precisa. A gente não precisa dessa carga a mais para nos bloquear, para nos paralisar. Então, o que ele faz? Ele dissipa sentimentos de desânimo, desespero, acalma nervos, ele é sedativo, ele é bem legal para a questão de um sono legal. Põe ele no seu difusor à noite e você vai ver como você vai dormir melhor. Bem, eu gosto muito de fazer uma analogia da vibração dos olhos. Por quê? Porque, eu não sei se vocês conhecem, é uma foto que foi feita há muitos anos atrás, é uma foto que ela tira, a foto ela tira a sua aura, a sua vibração. E todo óleo essencial tem uma vibração muito boa. É claro que tem alguns com mais, outros com menos, mas o fato é que todo óleo essencial, ele eleva a sua vibração. Porque, pensa, se você está triste, você não pode estar com uma vibração elevada. Agora, se você está mais alegre, se você está entusiasmado, se você está com projetos, se você tem ânimo para fazer as coisas, você concorda que a tendência é que você esteja com uma vibração mais alta? Então, os óleos essenciais, eles fazem justamente isso. Ele eleva a nossa vibração. E o óleo de capim-limão, ele é um óleo muito legal, porque ele não equilibra um único chakra. Quando você faz uso do óleo essencial de capim-limão, você equilibra todos os nossos 7 pontos de energia. Então, a gente tem 7 pontos, temos mais, né? Mas os principais são 7 pontos energéticos aqui. E esses campos energéticos em desarmonia, ele traz um monte de consequência física para nós. Então, mais uma razão, mais um motivo para você usar um óleo que equilibra todos ao mesmo tempo. Mas eu gostaria de destacar os 2 chakras que ele atua, que faz toda a diferença no nosso corpo e no nosso equilíbrio vibracional. Então, se você usa aqui, no ponto da coroa, né, no chakra da coroa, que aí eu sempre falo aqui, ó, você põe a mãozinha aqui, ó, junta as duas aqui na orelha, né, e aqui é o ponto VG20, que é o ponto mais alto da sua cabeça, né? Então, quando você pinga uma gota de óleo essencial aqui, ele vai direto, né, no ponto mais alto de conexão. Então, se você quer meditar e tal, ele é um óleo muito legal porque ele limpa o campo para que você possa meditar. Mas voltando, o que ele faz se você pingar o óleo aqui no topo da sua cabeça? Ele vai expandir a nossa capacidade de entendimento. E, ao mesmo tempo, ele nos blinda, né? Como se ele fechasse aqui para que a gente não fosse atacado por energias negativas. Então, se você usa ele aqui no chakra da coroa, ele vai atuar muito bem aí nessa parte de te blindar e de te proteger. É como se essa abertura aqui, ele trouxesse para você a possibilidade de novos caminhos, de traçar novos caminhos. Já se você coloca ele aqui no plexo solar, como ele é um óleo que tem uma energia solar muito grande, então se você usa ele aqui no plexo solar, ele vai trazer o que para você? Discernimento, clareza de pensamento. É como se ele tirasse aquelas teias de aranha que está lá impregnada do passado e limpa tudo isso daí e fala assim, não, peraí, vamos botar sol aqui dentro, vamos trazer sol para dentro de você para que você tenha entusiasmo pela vida, que você possa refletir de forma diferente e trazer para a sua vida toda a vida do sol, toda essa grandeza que mesmo em dias nublados o sol está lá brilhando, né? A gente pode não estar enxergando, mas que ele está lá brilhando, ele está. Então, é muito legal você pode passar, né, nesses 2 lugares e, eventualmente, se você fizer um chazinho dele também, você já vai estar equilibrando todos esses 7 campos energéticos, mas daqui a pouco eu falo como que a gente vai usar umas dicas de uso aí para a gente fazer. Vamos lá. O que é importante a gente saber sobre o lemongrass? É que ele é um óleo, os óleos cítricos, de uma maneira geral, né, eles têm essa questão de ser fotossensível, ou seja, você não pode usar e colocar ele para sair no sol. Então, se você for fazer uma drenagem linfática e usar ele, você não pode ir à praia de biquíni, porque a chance de você ter uma queimadura, uma mancha na pele é grande. Então, o ideal é que se você for fazer uso do óleo e não for sair no sol, ou se for sair, não passar em lugares que vai ficar nessa exposição. Uma outra coisa que é legal entender é que o uso do capim-limão, você pode usar das 3 maneiras. Então, você pode usar no difusor, você pode usar ele de forma tópica, né? Massageando, como eu disse, uma massagem, uma drenagem. Ou você pode fazer uso por meio de ingestão. Então, ou você pode pingar numa cápsula, ou você pode fazer um chazinho, que você não tem problema nenhum. Você pode fazer o uso dele via interna. Uma outra coisa que é legal também, às vezes você está num ambiente, num lugar que é muito úmido, e às vezes dentro de um armário, de um guarda-roupa, de uma sapateira, fica um odor meio
ou de mofo, ou alguma coisa assim. Então, o que você pode fazer? Pega um lenço umedecido, pinga algumas gotinhas e deixa ou dentro de uma gaveta ou dentro de um armário que você queira melhorar o odor. Se eventualmente tiver com cheiro de bolor e tal, é bem legal. Como repelente, eu disse para vocês no começo, né? Que eu deixei o meu lemongrass essa semana no Rio de Janeiro, na casa do meu filho. Ele já tinha tentado de essas coisas de tomada, já tinha tentado vários venenos e nada resolvia a questão dos pernilongos na casa dele. E foi na semana que eu fui lá, eu coloquei no difusor no quarto e ele falou, simplesmente não tem, acabou. Então, ele é muito, muito eficiente como repelente. Se você for usar na pele, como eu disse, passe sempre com óleo de coco, não vai passar direto na pele. E ele também é muito legal para pets. Então, por exemplo, se você passar um lencinho umedecido no seu pet com um capim-limão, ele pode evitar não só o mau cheiro, mas também ele pode evitar pulga, carrapato, qualquer tipo de parasita, porque ele é um repelente muito, muito eficiente. Lembrando que é sempre legal a gente consultar um veterinário. Nesse mesmo final de semana que eu estive na casa do meu filho, ele passeou com a cachorra. Quando ele chegou do passeio, a cachorra estava inteira, a barriga dela, assim, porque ela é bem rosinha, a barriga inteira toda empelotada, o olho em volta inchado. Ele se apavorou, ligou, mas já era tarde, ligou para a veterinária. Eu corri e passei lavanda nela. Passei lavanda. Gente, a veterinária falou, não só aprovou o uso da veterinária, porque obviamente não deu tempo de fazer isso, de eu perguntar, mas eu fiz uma diluição lá, passei na cachorra, e a veterinária foi clara. Se não tivesse passado algo que tivesse parado a alergia dela, poderia ter trancado a garganta dela e teria sido pior. Então, os veterinários têm cada vez mais usado e aderido ao uso dos óleos essenciais nos pets. Mas lembrando que são muito sensíveis, a diluição é maior, então não faça uso sem consultar o seu veterinário. Então, sobre o lemongrass, gente, eu acho que eu abordei os principais assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar. Mas eu queria fazer uma ressalva e dar continuidade num outro óleo, que é um óleo maravilhoso, que é o Passion. Esse óleo, a do Terra é incrível, né? Até nessas combinações de mês, o produto do mês com o produto que ela faz desconto, é sempre um casamento perfeito. Ela não faz isso de forma aleatória, ela não só acorda de manhã do Terra, não acorda de manhã e fala assim, o corporativo, hoje nós vamos fazer lemongrass com qualquer... Não, é pensado. Por quê? Porque um complementa o outro. Eles se complementam e esse mês não foi diferente. E eu quero falar para vocês um pouquinho agora sobre o Passion. Vamos lá. Esse óleo, gente, é um blend, na verdade, né? Esse daqui, ele tá diluído em óleo de coco. Eu não tenho ele na versão só ele, mas ele pode ser vendido tanto ele puro, né? Como ele, assim, já diluído, pronto, nesse rolãozinho maravilhoso, que eu passo bastante. Eu gosto de usar ele aqui no centro do peito, no timo. Gosto de passar ele nos pulsos. E, eventualmente, como perfume atrás da orelha. Mas lembra que eu estava falando sobre limpar as teias de aranha? Então, o Passion, ele vem justamente para isso. Porque, assim, às vezes a pessoa fica tão bloqueada que a vida dela começa a ficar sem graça, ela acha que não tem mais propósito. É como se perdesse realmente a paixão de viver, como se ela realmente perdesse a vontade por algo novo. Não tem mais aquele entusiasmo. E esse óleo, ele traz justamente isso. Ele traz essa vontade de enfrentar novos desafios, ele traz essa vontade de aceitar o novo. Então, ele é muito, muito especial. Eu quero falar um pouquinho sobre os óleos que tem nele aqui. Então, esse daqui, como eu disse, ele tem óleo de coco, cardamomo, canela, gengibre, cravo, sândalo, jasmim, baunilha e damiana. E o mais legal desses blends é que, assim, na sua grande maioria, eles têm na sua composição óleos que a gente não tem no Brasil ainda. Então, a gente já tem acesso a alguns óleos que individualmente nós não teríamos se não fosse por esses blends. Então, a do Terra sempre nos proporcionando cada vez mais a oportunidade de ter a experiência com algo que a gente ainda não conhece, né? Então, quais são os pontos que eu gostaria de destacar aqui no Passion para vocês? Ele é um blend inspirador, né? Que ele traz essa paixão, essa vontade de viver. É como se ele te convidasse a sair dessa zona de conforto, que de conforto não tem nada, para você se arriscar a aprender uma coisa nova, aprender um idioma novo, aprender a dançar, aprender a tocar um instrumento. É você realmente se estimular e aceitar novos desafios. E, afinal de contas, você
Com o Lemon, você limpou a casa, você tirou as energias estagnadas, você limpou tudo que estava velho, que você não precisa mais. E agora, você vem com essa energia renovada. Eu posso, eu quero aprender algo novo, eu quero me sentir desafiada novamente, não deixar com que você perca o ânimo pela vida, porque todo dia a gente ganha um presente de ter um novo dia. Então, por que não usufruir isso da melhor maneira, né? Da forma mais linda que a gente pode ter, que é fazendo uso de algo que nos inspire. Então, esse óleo ele vai trazer para você uma ousadia e algo que vai te rejuvenescer, que eu acho que isso que é mais importante. É um óleo que não pode ser usado por meio de digestão, então você só pode usar ele por meio tópico. Se não for dessa maneira, nesse blend com óleo de coco, se for só o vidrinho, né, dele puro, você pode sim colocar no difusor. Então, o que é legal? Se você colocar ele no difusor, por exemplo, na parte da manhã, se você colocar ele no difusor no seu trabalho, nossa, ele vai te estimular a criatividade. Se você faz isso na parte da manhã, né, então você vai se sentir mais energizado, mais criativo. Eu gosto de usar muito, sim, no pulso. Eu gosto de usar aqui no timo também, porque eu acredito que essa região aqui é uma região que traz a sensação que o óleo pode te promover de uma forma mais rápida. Eu gosto muito de passar aqui. E também tem gente que usa aqui atrás das orelhas como perfume. Bem, eu acredito que eu falei as principais características desses dois óleos. Eu espero sinceramente que eu tenha contribuído de alguma forma para você ter um pouco mais de conhecimento. E eu encerro por aqui a nossa participação. Um beijo enorme no coração de vocês. Amo estar aqui e é sempre uma honra. Um beijo.